Olá, hoje no nosso terceiro estudo de Fundamentos da Fé, vamos falar sobre a importância de reconhecermos as falsas doutrinas. Lá em Colossenses capítulo 2, versículos 6 a 8, Paulo diz assim: Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenha cuidado que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam na tradição humana e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Pois em Cristo, que habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Então, Paulo está dizendo que a verdade nos protege do engano. Do engano de quem? De homens com más intenções no coração. Então, a gente tem que ter muito cuidado com as falsas doutrinas, porque existem, desde os tempos de outrora, pessoas, homens, maquinando mal, distorcendo a vontade de Deus, a expressão da palavra de Deus, para que você caminhe de acordo com o coração dos homens e não de acordo com o coração de Deus. Hebreus capítulo 5, versículo 4 diz que o alimento sólido é natural, constante, para que a gente possa distinguir o que vem de Deus e o que vem do mal. Então, ter um conhecimento doutrinário me ajuda a ter um filtro. E nesse filtro eu começo a separar o que vem de Deus e o que vem do mal. E aí, nós aqui no nosso livro temos algumas perguntas. Infelizmente você não tem um livro. Se você quiser o PDF desse livro, eu vou ficar muito contente de te mandar. Uma pergunta: como nós podemos equipar a nós mesmos e aos nossos filhos para sobreviver a essa cultura que nós estamos vivendo agora? Essa é uma das razões por que eu estou investindo meu tempo ensinando doutrina. Porque nós estamos vivendo numa cultura muito estranha aos valores e aos princípios bíblicos. Então, somente com a fé firme, clara, tangível e consistente na Bíblia, você consegue enfrentar as inúmeras falsas doutrinas que estão sendo jogadas constantemente, a cada segundo, sobre a sua vida. Por isso que você precisa estudar a doutrina para conhecer a falsa doutrina. Então, quando eu começo a pensar, isso determina como eu vou agir. Se eu tenho conhecimento da doutrina e eu começo a pensar, isso vai atuar sobre as minhas ações. Eu não vou ser levado facilmente a nenhuma direção, porque eu vou examinar doutrinariamente se aquilo está de acordo com a palavra de Deus ou não. Então, a Bíblia me ensina que eu sou comissionado a estudar a verdade. Não é uma opção. Se você é cristão, você tem que estudar a verdade. Então, Paulo diz a 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Seja dizente com você mesmo, procura se apresentar aprovado diante de Deus como homem que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Você não tem opção. Se você é cristão, você precisa estar livre de qualquer vergonha, conhecendo bem a palavra da verdade. Então, o conhecimento te dá capacidade para usar melhor a verdade. Porque quando você conhece, e você conhece a verdade, você vai ter condições de filtrar e de analisar tudo o que está acontecendo na sua volta de acordo com a palavra de Deus. E
A segunda razão porque eu sou comissionado a conhecer a doutrina é porque eu preciso viver pela fé. Eu preciso viver na verdade. Lembra quando nós aceitamos Jesus, que diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim? Então, a gente aceita Jesus, mas não anda na verdade dele? Isso é uma incoerência. Se eu aceitei Jesus como o caminho, a verdade e a vida, eu vou procurar conhecer essa verdade e viver de acordo com essa verdade. Salmos 25, versículo 5 diz, ensina-me como a viver de acordo com a verdade, porque o Senhor é o meu Deus, que me salvou, e eu sempre vou crer em ti. Salmos 25, versículo 5. Lá em Tito, capítulo 1, versículo 1, é dito o seguinte, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Então, nós temos uma missão, conhecer a verdade e levar essa verdade aos salvos para que eles conheçam a piedade. Piedade na Bíblia vem da palavra eusebeia. Eusebeia é o verdadeiro temor de Deus. Piedade, muitas vezes no português, a gente pensa que é ter pena de alguém. Pio é o santo, né? Ímpio é o oposto de santo. Então, toda vez que a gente fala pio, é uma pessoa santificada. E a palavra piedade, ela vem da palavra grega eusebeia, que significa temor do Senhor. O terceiro motivo porque eu sou comissionado a conhecer a doutrina, porque eu preciso defender a verdade. Eu preciso defender a verdade. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, é dito o seguinte, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, sempre estando pronto para fazer a defesa da sua fé, toda vez que alguém perguntar para você a esperança que há em ti, e faça isso com gentileza e reverência. Nós devemos estar prontos para defender e para responder todo aquele que vier até nós e nos perguntar a razão da nossa esperança, a razão da nossa fé. Então, hoje, nós estudamos por que nós devemos conhecer, fazer a separação entre doutrina e a falsa doutrina. E eu espero que esse estudo seja bênção no seu coração no dia de hoje. E eu convido você para estar na próxima semana em mais um capítulo, quando nós vamos falar sobre o perigo de se conhecer a doutrina e não se praticá-la. Amém.